Fala turma, começando mais um Tripé Cast, hoje é episódio número 6, ou melhor, estamos no 6 ou no quinto, produção? Olha, pra mim já era o sexto, mas é o quinto, ainda estamos no quinto, já passamos do primeiro mês, como sempre trazendo convidados especiais, hoje 2 empreendedores de sucesso, dominando aí o Norte, Nordeste, mas antes, como sempre, peço a vocês para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Temos convidadas especiais na nossa plateia, as meninas, estudantes e meninos da Unijorge, da área de cinema. Bati um papo mais cedo com eles, pessoas aí que estão dedicadas ao nosso futuro do cinema. Mas vamos lá na nossa apresentação, receber esses 2 convidados queridos aqui da Tripé, que já faz parte da nossa história também, e que tem uma história bacana, que esse é o objetivo do nosso Tripé Cast, contar histórias inspiradoras. Vamos receber eles com a salva de palmas, Naldinei e Veronilson. Aqui tem uma animação que vocês já viram que é empolgante. E hoje ainda tem um reforço de plateia. Energia positiva. Positiva. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Sejam bem-vindos aí, vamos contar essa história bonita que vocês têm. E fique à vontade aí para já deixar esse alô para a nossa audiência. Então, Lucas, a alegria é nossa, satisfação de estar aqui no teu podcast, com a tua plateia e com toda a tua equipe. E assim, queremos contribuir com aquilo que for necessário para, quem sabe, até motivar. Ensinar, vocês têm muito a ensinar. Enfim, aprender também. E queremos contribuir de alguma forma aí para o teu público. Legal. Naldinei e Veronilson são os sócios da Confibras. Confibras que já tem 15 anos? 15 anos. Confibras que atende aí Norte e Nordeste, uma das maiores distribuidoras de fibras e resinas. Eu acredito que se não for a maior, uma das maiores. A gente tem hoje, eles têm uma avaliação do market share deles aqui nessa região que cresceu muito. E a gente vai contar essa história. Mas, Vero e Naldinei, eu acredito que toda a história se inicia com aquele começo de resistência, nem sempre é tudo bonitinho. Vocês, lá no início da história de vocês, antes de pensar em Confibras, antes de pensar em empreender, como era a vida e como era a profissão, o que é que vocês trabalhavam, Vero e Naldinei, o que é que vocês faziam, né, lá, sei lá, 16, 17 anos atrás, onde é que estavam meus amigos? E aí, Naldinei? Lucas, satisfação, irmão, e grato aí por esse espaço em poder trazer a nossa história, a história de Naldinei, a história de Veronilson e da Confibras. A história pessoal nossa, a minha em especial aqui, sempre foi de muito trabalho, né? Sempre foi muito, muito dinâmica, a nossa vida sempre exigiu bastante da gente. E crescemos nesse foco, nesse objetivo. E é assim que a gente teve o entendimento do que é o empreendedorismo, tivemos essa oportunidade, tivemos essa chance, onde os nossos caminhos, né, se encontraram, eu e o Veronilson. E foi onde brotou, né, a ideia, a oportunidade, né, Vera, da gente formar. Hoje não é uma das, a maior distribuidora de fibra de vidro do Norte e Nordeste. A Confibras hoje é, sem sombra de dúvida, a maior distribuidora de fibra de vidro. Que bacana. Agora, não foi fácil. Eu não sei se eu pesquisei aí, até para entender se vocês, antes de começarem a empreender, foi você, Veronilson, que começou a trabalhar em feira, era feirante, tem alguma história assim? Isso, exato. Eu gosto das histórias assim, lá no iniciozinho. Hoje você é empresário de sucesso, todo mundo admira, eu vejo sempre assim, que a pessoa só enxerga a gente quando está lá em cima. Mas não vê o quanto chão você andou para poder chegar onde vocês estão. O quanto a base foi feita, né? Então, tanto eu como o Naldinei também, nós viemos de uma origem do interior da Bahia, onde nós tínhamos muita
até a tradição dos pais, trabalhava em feira, feirante, e a gente lidou muito tempo com feira, né? E aquele time de comerciante, de vendedor, isso quando chegou aqui na cidade grande, a gente traz essa sementezinha com a gente, né? De criar as oportunidades, de não ficar retido ali, não ficar esperando benefícios, Sim. mas criar o seu próprio caminho. Legal. Isso é algo que a gente traz lá de trás, né? Desse DNA de contato, vendedor tá lá já. no DNA. Foi basicamente o seu caso assim também, né, Nandinho? Eu passei por quase todos os segmentos aqui no Brasil, né? Já trabalhei em roça, já trabalhei em pedreira, já trabalhei em olarias. E a injeção de fibra de vidro mesmo na veia foi como laminador. Laminador é o cara que faz a transformação, né? Que pega a resina e a fibra de vidro e transforma nas peças. Então, durante pelo menos aí uns 10 anos eu trabalhei como laminador. E aí foi evoluindo. E hoje a Confibras já tem quantas unidades? Hoje Espalhadas aí nós já pelo nosso estamos com 16 unidades, né? Em todo o Norte e Nordeste já temos 16 lojas e próximo mês estamos inaugurando mais uma aqui em Salvador. Olha só, e novidades, tá vendo? Exatamente. Sempre em expansão. A gente, Lucas, chegamos na laminação, na fabricação, basicamente com o mesmo viés, né? A mesma pegada, aquela pegada de vencer na vida, de ter uma oportunidade. E foi basicamente para mim também assim, semelhante de Naldinei. Eu chegava com aquela vontade de me destacar, de quebrar todo um paradigma que tinha. E foi quando a gente se coloca na situação de estar sempre superando, sempre procurando se superar, melhorar. E nessa melhoria, você foca na melhoria, e aí você nem percebe quando a coisa começa a crescer, né, Nandinei? A gente nem percebe pelo fato de você estar focado na melhoria. A melhoria contínua. Né? As coisas vão fluindo, né? Eu digo que naturalmente. O empreendedor tem se for simbolizar, eu acho que todo empreendedor tem um símbolo que é muito forte, que é a resistência. A resiliência do empreendedor tem que ser muito grande. Sim. E eu acredito que com vocês também foi assim. Se vocês vieram, tem muita gente que acha assim, poxa, eu tô no interior. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, mas eu não tenho... Respondeu no comentário de uma postagem do podcast. Eu não tenho essa oportunidade porque o meu interior é de 10 mil habitantes. Eu falo, olha só, você tem que criar essa oportunidade onde você está. Independente se é de 10, de 100 mil, a oportunidade está em você. É você que tem que fazer essa oportunidade aparecer. Então, como vocês, isso é interessante porque vocês não vieram de uma base pronta, de uma família já estruturada financeiramente, herdou, né? Vocês não foram herdeiros, né? Criaram do zero e do zero não é fácil. Você criar uma estrutura como vocês têm hoje realmente um motivo de inspiração, é um motivo de elogiar, de a gente enaltecer realmente o empreendedor brasileiro, que não é fácil empreender no Brasil, diga-se de passagem. Mas quando vocês iniciaram a Confibras para montar estrutura, pessoal, como foi esse início? As dificuldades surgiam e vocês foram lá e tentavam resolver? Teve pessoas que hoje vocês falam assim, tem muita gente que ajudou a gente também a formar a Confibras como ela está hoje. Como é que foi essa resiliência inicial aí do empreendedorismo da dupla? Pronto. No início lá, quando a gente iniciou, realmente a dinâmica era bem acirrada, né? Pelo fato de assim, você chega no mercado onde já está habitado, né? Um mundo onde o mercado já está habitado ali, já tem outras pessoas há muito tempo ali, e você precisa aparecer, né, naquele mercado. Dado a isso, você precisa fazer alguma coisa diferente que você seja notado. Sim. Entendeu? E aí vocês foram trilhando isso aí,
fazendo com foco para poder Exatamente. as coisas acontecerem. Pensando na melhoria contínua, sem pensar muito. Mas qual a dificuldade assim que você lembra no início, quando vocês iniciaram, que eu falou assim, poxa, isso aqui, nesse momento, por pouco a gente não desistiu. Financeiro, ou parte humana, contratação, não entendia muito bem do negócio. Você lembra de algo específico assim que você falou assim, ó, esse foi um entrave do nosso início? Então, Lucas, ó, você vê como é que é a questão. A nossa união, né, o nosso encaixe do pensamento e do projeto, o alicerce mesmo do projeto com fibras, surgiu-se a partir de uma insatisfação que o Veronilson teve em um atendimento, né? E aonde ele se sentiu satisfeito com o atendimento de uma pessoa, e eu fui entender o que aconteceu. Tá? Nisso daí ele abriu os projetos que ele tinha, o que ele já tinha, né, em andamento, e eu também abri o meu projeto. Daí visamos o que ficaria melhor. Cada um tinha um projeto independente no início? Sim, sim. Ele tinha um projeto, ele já tinha a fábrica de transformação de fibra de vidro, né? E eu trabalhava na área comercial. Entendeu? Então ele apresentou que ele tinha um projeto de expansão e eu tinha um projeto de manter a distribuição, montar a distribuição. Legal. E aí juntamos e aí chegamos no que nos tornamos hoje. Você vê que maior legal. Distribuidor. Uma satisfação de atendimento gerou uma grande empresa, a maior empresa hoje. Exatamente. E assim, o que mais, o nosso maior grau de dificuldade foi tributação, né? Foi atender as expectativas vamos dizer, do nosso terceiro sócio, que é o governo. Do rei. Essa foi a maior, né, o maior é o desafio. entrave. É o desafio. Eu acredito que até hoje seja um desafio. Até hoje. Porque continua sendo, né? A gente Exato. sofre muito com Porque tributação. assim, você naturalmente inicia como um regime mais simples, simplificado. Depois é necessário mudar, né? Você tem necessidade de mudar, porque seu negócio já não comporta mais dentro daquele. E quando você eu vou para um regime um pouco maior, você amplia toda a tua estrutura, tudo. E aí, não, agora eu estou resolvido. Aí quando você chega em um ponto, não está resolvido ainda. Modifica você tem tudo. que estar sempre modificando, você tem que estar sempre se atualizando. O que é que vocês estão achando dessa reforma tributária, inclusive, que vem para facilitar, de certa forma, essa parte de entendimento, que eu não sinceramente, eu não vi ainda uma mudança positiva para o empreendedor, para as empresas, mas sim de facilitação, de ter mais diminuição, por exemplo, para serviço mesmo, tem serviço que vai aumentar a tributação, né? Vai passar de uma tributação maior do que a gente já tem hoje, inclusive para a minha área. Mas o que é que vocês estão achando? Vai facilitar para o empreendedor hoje que está começando ou para quem já está hoje com a empresa estruturada? O que é que vocês acham? Bom, começa pela loucura de diferenças de estado. Cada um estado tem a sua legislação própria, né? Só respondendo aquela sua pergunta, Sim. a primeira pergunta. Cada estado tem sua legislação própria e às vezes até município, né? No caso de serviço, ele altera de município para outro. Sim. Então, assim, isso acaba confundindo muito, né? Se você pretende ampliar teu negócio, como é que vai ser tua filial, qual segmento ela vai ter. E aqui, a sua última pergunta foi a respeito da tributação, se vai melhorar... Se a reforma agora tributária... Olha, as pessoas especialistas que a gente tem ouvido, eles apontam muita dificuldade agora no início, pelo menos nessa transição. De entendimento. As empresas vão ter que fazer uma adequação muito maior, mas informam-se também que vai ter a junção de alguns impostos que no futuro vai, vamos dizer assim, descomplicar um pouco toda essa tributação que a gente tem hoje. E tem empresa que paga 2 vezes, tem muita empresa que está pagando tributação 2 vezes sem saber. Talvez isso ajude realmente. Exato, Mas você acha que então que o futuro aí vem a melhorar com essa tributação? Não tem, eu acredito até que não tem nem como piorar mais, né? Então agora não tem como piorar. Como diz o velho Tiririca, pior que tá não fica, não né? Tem como ficar.
E tem uma situação bastante específica, principalmente com o ICMS, que é o principal imposto. Sim. Eu tinha um entendimento que eles tinham em um determinado estado, o outro já, o governador do outro já entende um pouco diferente. Aí o judiciário entrou, julgou e alinhou todo mundo por uma visão só. Entendi. Daí então, os demais estados, alguns estados do sul e do centro-oeste realmente conseguiram se alinhar dentro do espaço de tempo que o judiciário deu. Mas principalmente no Nordeste há uma resistência muito grande nisso, né, de se alinhar algo que foi decidido já pelo judiciário. Aí aumenta a confusão, entendeu? Verdade. E a gente vive nessa turbulência aí sem saber o nosso futuro, né? Porque a tributação é o nosso, eu acho que é a entrave da maioria dos empreendedores, né? Sim. Você tem uma alta tributação que dificulta às vezes a sua lucratividade. Mas vamos lá, vocês falaram aí agora de se encaixaram dois perfis diferentes. Inclusive, vou aqui revelar para vocês que eu jurava que vocês dois eram irmãos. Eu, antes do podcast, antes fazendo aqui a pauta, eu falei, vamos lá, vamos contar a história dos irmãos. Não, pô, não é irmão não. Eu falei, tem certeza, bicho? Os dois, porque a química, a gente fala que sempre que quando você tem química empresarial, você começa a parecer um com o outro, Sim. né? Parceiro ou sócio, e aí vocês tiveram essa conexão, que é interessante. Você viu lá do lado comercial, você vê já da parte técnica da área administrativa, juntou os dois e que deu um casamento, deu uma liga legal. Mas sociedade nem sempre é fácil. Não, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua visão. Como é que vocês mantêm um convívio saudável, uma gestão saudável, sendo sócios, logicamente com seus pensamentos? Como é isso no seu dia a dia? Até para dar sugestão aí para quem tem sociedade e hoje enfrenta dificuldades, porque eu tenho certeza que vocês começaram a entender, né, com o passar do tempo, que é igual ao seu casamento. Você tem momentos difíceis, tem momentos que a pessoa não está bem, você tem que respeitar, tem um complemento, tem uma pessoa que pensa diferente, mas você tem que respeitar e agregar aquilo ali. Como é que vocês lidam com isso para que fique saudável? A questão da sociedade é bem colocada como a questão de um casamento, né? Eu vejo assim, nem sempre você vai primeiro, suas ideias, a sua ideia, a ideia do seu sócio não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma, porque os dois pensando do mesmo jeito, a coisa não vai acontecer. Não precisa nem sociedade. Precisa-se que tenha ideias diferentes para poder se somar. E não, você pensa assim, então foi assim que nós começamos, não foi, Zero? Sim, você chegou com um pensamento de transformação e eu cheguei com um pensamento de distribuição. Então, a gente sempre tem um pensamento divergente, mas o respeito tem que prevalecer. Sempre alguém vai ter que ceder. Alguém tem que ceder uma hora, um traz uma ideia, outro traz a outra, vai se analisar, ter a humildade de ouvir, ter a sabedoria de falar, né? E em determinados momentos vocês têm que concordar. A gente precisa concordar, entendeu? Ter os mesmos pensamentos não funciona assim. Tanto que ele pensa como administrador, né? E eu penso como comercial. Então são pensamentos bem... Aí tem que ser a sabedoria, né? E aí a humildade de ouvir, colocar na mesa e concordar. O que precisa ter para uma sociedade ser bem sucedida é a concordância no final de tudo. O diálogo é muito importante. O diálogo, né? Exatamente. E assim, Lucas, o negócio é vida, a empresa é vida, né? Você tem uma empresa aqui, você sabe que ela é vida, e quando ela é gerida por esses dois pensamentos, dois ou três ou mais, inclusive quando a empresa é SA, que é uma empresa um pouco mais, né, ela tem ali um administrador para gerir tudo ali, todos aqueles pensamentos, né, para aglutinar aqueles pensamentos e destinar ali dentro da empresa. No nosso caso, e no caso de muitos outros empresários, 2, 3 sócios,
focar no que é interessante para a empresa, entendeu? Se respeitar e focar. O que é interessante para a empresa prevalece, mesmo que aquilo não seja interessante para o sócio. Sim. Não é focar em algo pessoal, né? Mas sim, sempre pensando na empresa, no bem comum e na empresa. Quando você foca no pessoal em detrimento da empresa, você acaba tirando ali o nutriente da empresa, entendeu? Que é o pensamento, que é a força de trabalho, que é as suas ideias, e aí a empresa em algum momento vai sentir. Então, quando você foca tudo na empresa, o que é interessante para mim é aquilo que é melhor para a empresa, entendeu? O que for melhor para a empresa prevalece entre nós dois. Interessante. Isso não... eu acho que é um tema que muitas empresas debatem e que tem muitas dificuldades quando tem sócios, né? A empresa tem sócios, às vezes tem dificuldade, e é uma visão bacana para ter um convívio aí saudável. Agora vamos lá. Confibras iniciou em 2012? 2010. Vocês pegaram um período aí até, vamos dizer lá, 2016 de uma turbulência enorme. Sim. A gente teve aí, economicamente falando, um período difícil, que aí veio a crise econômica, veio o impeachment de Dilma, o mundo... Turbulência total. O mundo virou de cabeça para baixo. Acho que todo empresário sentiu uma dificuldade por certo momento, né? Outros conseguiram sobressair, alguns não sobreviveram. Inclusive, uma das dificuldades dos empresários, dos empreendedores brasileiros é a de vida dos primeiros 5 anos, né? Tem pesquisas que falam que 60% das empresas não sobrevivem depois de 5 anos. Sim. Tem toda a dificuldade, às vezes, econômica, estrutural. Como foi esse período para vocês aí de 2010, da criação até essa turbulência de 2016, que depois de 17, 18, eu acho que já veio segurando um pouco mais a onda aí, a gente começou a ver novamente um mundo um pouco mais claro, mas teve um período que foi realmente perigoso para todas as empresas. Como é que vocês conseguiram nesse período de crise? Qual é o segredo de sobreviver a uma crise? Provavelmente estamos passando por uma outra crise novamente aí, econômica, mas a gente precisa entender, logicamente, o passado para a gente poder formar o futuro e o presente, né? Isso. Como é que vocês sobreviveram esse período? O que é que vocês tiveram que fazer? Cortou, segurou a onda um pouco da empresa? Como é que foi a Confibra nesse período aí, dos 6 primeiros anos de sobrevivência? E aí, Rodrigo? Maravilha. Lucas, esse período, eu acho que é o período que a gente não tinha tempo para respirar, entendeu? O nosso antídoto para poder passar por essa fase aí foi trabalho, muito trabalho sério, e não se preocupar, não ficar olhando para as dificuldades, para esse período tão turbulento, e manter o projeto. Focar no que a gente estava fazendo, é o que a gente sempre fez, é focar no projeto. A gente tem um objetivo, a gente tem um ponto a seguir, e independente da situação, da crise, do momento que o país está, é você manter o seu objetivo, manter o seu foco de trabalho, sem vaidade, com o pé no chão, com compromisso com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores. Esse é o nosso diferencial. É o nosso antídoto, né? Exato. E assim, a gente sempre vê essas crises, Luca, no geral, todas elas, basicamente é um momento onde até na guerra alguém está, né, um chora, outro, e outros vendem lenço. Vende lenço, né, até na guerra. Então a crise é um momento onde o dinheiro, no geral, muda de mão, né? Então é um momento em que as pessoas têm que se reinventar, se refazer e, se possível, focar mesmo no teu negócio. Sim. Até mesmo parar de assistir, ser influenciado por noticiários negativos, e focar no teu negócio e melhorando diariamente. E é isso. Você esquecer dos problemas. Exatamente. Tem uma frase que diz que a sorte
favorece os audaciosos. Os audaciosos. Os caras que têm coragem realmente tem hoje já tá um passo à frente até do que o grande do sábio, do inteligente. Acho que o segredo está exatamente o que vocês falaram. Vocês tiveram a audácia de falar assim, estamos em uma crise, mas não vamos focar nisso. A gente precisa trabalhar, porque se tem pessoas querendo comprar, a Confibra está aqui, a gente está preparado para isso. Vocês pensaram mais ou menos nessa linha, né? Focado realmente em solucionar e não num problema. Foi justamente nesse período onde a gente tinha na época, na crise lá de Temer, né, de Dilma, a gente tinha o que ali uns 4, 5 anos de fundado, 4 anos, e a gente já pensava em negociar no mercado internacional. Ali a gente não tinha capital para isso, não tinha conhecimento, mas a gente fomos lá, fizemos nosso radar, né? Fizemos um radar, aquele dispositivo que permite as empresas saírem para comprar lá fora ou vender lá fora. Ou seja, nos habilitamos e deixamos lá, né? Quando a gente, mais 2, 3 anos na frente, aí a gente deslanchou a parte de importação, né? Mas foi construído lá atrás, tudo no período de crise mesmo. Interessante. Você tem algum momento que vocês pensaram assim em desistir ou a dificuldade surgiu? Já pensou, passou por algum momento dessa crise aí, vocês pensaram em desistir ou sempre estava persistente ali no projeto? Não, desistir jamais, Lucas, porque a gente não pensa na gente, a gente pensa, como o Verônico falou, a gente pensa no grupo, né, nas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. A gente não tem mais essa opção, a gente não tem mais como voltar atrás. A gente colocou o pé no trilho aqui, entramos aqui nessa trajetória, nesse projeto. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? São os nossos colaboradores e toda a cadeia que envolve o grupo Confibras. Então, não temos mais como desistir. É avançar. Legal. Voltar atrás, regredir, dividir, jamais. A gente, até como o Naldinei falou, pela responsabilidade que temos. Nós temos um grupo hoje de aproximadamente 100 e algumas pessoas, né, em volta da gente. Isso direto e indireto tem outro. Maior ainda. Né? Então, assim, já que envolve toda uma dinâmica, envolve todo um projeto pessoal, pessoas que realmente nos apoiam. Nossa equipe são pessoas assim que estão com a gente aí há mais de 5, 10 anos, né? Então, assim, tem pessoas desde quando a gente fundou. Então, pessoas que acreditam no projeto, pessoas também que empenharam a sua vida ali e não querem e não vão ser decepcionadas, né? A gente não, de forma nenhuma. Pensamento sempre no grupo, na Sempre empresa. no grupo, Isso é legal. Eu falo que gestão, a gente tem algumas áreas que a gente precisa observar muito bem. E todo grande gestor trabalha muito bem essas áreas. O primeiro é um planejamento, né, que uma estrutura, uma empresa bem planejada, logicamente tem mais potencial de sucesso. O segundo, aí são as pessoas que você contrata, o seu grupo, como você falou agora, que é importante. Terceiro, os processos. O quarto aí, e depois que vem essa parte dos processos, logicamente, é você pensar também nas ferramentas que você tem, né? E aí, logicamente, que vem a parte de execução. Mas como é para vocês tocar uma equipe de mais de 100 pessoas e deixar essa equipe sempre motivada? Como é de ser um líder motivador, um líder que inspira? É fácil ou dá trabalho? Sempre um cara ser admirável, né? Porque o líder tem as pessoas que têm que estar ali como colaborador, geralmente ou não gosta muito do líder, ou tem um cara como um amor, uma admiração muito grande que ele se inspira nele, né? Sim, como é que vocês fazem para manter essa equipe aí o tempo todo motivada e vocês como líderes? Vai, Naldinei. Na tua área comercial, você que tem uma equipe grande aí. Que é complicada, a área comercial, uma área que é importantíssima. Sim, é o coração de toda a empresa, né? As artérias. Se não tiver ali bombeando, a empresa não vai. Nós temos
um hábito nós temos um hábito não, nós temos uma regra de estarmos sempre em contato com o nosso pessoal. Às vezes aí alguém até pode pensar, pô, Naldinei, você será que precisa, cara, tá nas estradas, precisa ainda estar subindo, descendo, correndo e tal? Você não poderia ter uma pessoa para poder fazer isso para você? É o que eu amo fazer, cara. Eu preciso estar junto dessa equipe, eu preciso mostrar para essa equipe que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Então, o que me faz, o que deixa essas pessoas estarem querendo perto da gente é eu querer estar presente. Às vezes eu saio daqui da Bahia, aí vou para o Ceará, do Ceará eu vou para Natal, passo um dia ou 2 dias na loja em Natal, depois vou para Paraíba, passo mais 2 dias, depois volto para Bahia, depois eu vou para Belém, depois eu vou para o Maranhão. Então, assim, a gente precisa, o que a gente consegue fazer é estar junto dessas pessoas. As pessoas gostam de ter eu e o Veronilson junto, do lado, entendeu? Não, nós não somos aquele tipo de empresário, mesmo com o número de empresas que nós temos, está distante das nossas lojas, né? Porque tem alguns empresários que não aparecem nas lojas, às vezes o contato é mais por telefone, não. Mas a gente tem um critério de toda semana estar em reunião, contato com todos, e todo mês a gente está fazendo visitas na loja, está dentro das lojas. Então, essas pessoas, quando vê a gente próxima delas, elas querem ficar com a gente. Se motiva, né? Se motiva. Do mesmo jeito que eles me veem chegando perto deles e estão bem perto deles, eles querem fazer com os nossos clientes. Então, da mesma forma, ele segue e vai até os nossos clientes. Então, isso deixa a pessoa, o colaborador, motivado, entendeu? Se sente confiante, se sente bem. Né? Exatamente, porque pega o nosso exemplo. Não nos vê a gente passeando, viajando, de férias. Então, eles veem a gente batalhando junto com eles ali de mão dadas. Nada contra isso, né? Eu acho que vale a pena, é interessante, mas assim, cada projeto é um projeto específico. O nosso projeto é um projeto que nasceu assim, e a gente tem se mantido assim, a gente sempre dando de melhor, e as pessoas acabam dando de melhor também, estando ali com a gente, enfim, e chega a ser gratificante. Inclusive, teve uma empresa, Naldinei, uma empresa do Rio de Janeiro, que o ano retrasado, um pouquinho antes da pandemia, eles fizeram uma pesquisa no nosso grupo, né? Eles ligavam para todas as lojas, passavam como cliente, para saber como estava o nível de satisfação do nosso pessoal, né? Nosso gerente, o motorista e tal. E está lá essa pesquisa até hoje. Então, o resultado foi o seguinte: ele queria colher informação para poder apresentar um plano um plano de estruturação ou até mesmo de adequação. Queria saber o que o pessoal estava reclamando, se reclamava e tal. Como melhorar. E depois de alguns meses eles trouxeram um relatório para a gente, obviamente, e dizendo assim, se depender do pessoal, o pessoal, eles são apaixonados pela Confibra. A tua equipe é apaixonada pela Confibra. Se depender do que ele dizendo, o que a gente ouviu, o pessoal são apaixonados pela empresa. Isso é bom, né? Muito bom. Isso é ótimo. Não é fácil, né? Quando você vê assim uma empresa estruturada e pessoas motivadas, quem está de fora, não, é fácil, é dinheiro, não, é cultura, né? Muitas vezes não é só questão financeira, é motivação, é você estar ali presente, é você valorizar no momento certo. Um ambiente saudável. Um ambiente saudável. Ambiente de trabalho, um ambiente saudável. Isso é muito legal. Falando em ambiente saudável, hoje a gente tem uma surpresa para vocês. O nosso chat GPT humano está fazendo ali uma caricatura de vocês dois ao vivo e que o pessoal de casa já está vendo. Mas para vocês vai ser, no final, a surpresa, que é uma caricatura que a gente vai dar de presente para vocês. Tá bom, muito o obrigado. pessoal da gente também é muito dedicado e ama o que faz, então faz com muito carinho. Sim. Mas voltando aqui ao papo, vocês falaram da questão de filiais, de viajar, a gente estava conversando até sobre isso. Esse gosto de estar ali presente, essa dedicação de vocês realmente faz muita diferença. Agora, como é que foi
a expansão. Eu lembro quando a Confibras, a gente começou até a trabalhar com vocês tinham um número já de lojas, mas depois de um certo tempo vocês cresceram, Sim. foram pegando uma expansão aí muito grande, né? Escalonaram realmente a empresa. Isso foi muito bacana, estruturaram, e não é fácil você manter cultura, não é fácil você manter um padrão de qualidade de atendimento, que é muito importante. Hoje a régua da qualidade começa pela questão do atendimento. Ter uma boa experiência no atendimento faz toda a diferença, né? Sim. Você inclusive vocês criaram a Confibras por essa dor. Sim. Porque veio da dor de não ser bem atendido, de não ter uma boa experiência. Se você precisa ter algo com mais qualidade. Mas como é que foi essa expansão de vocês? Vocês estruturaram, pensaram, o negócio foi surgindo, e quando vocês viram o negócio já estava imenso? Teve um plano realmente de negócio que vocês foram trabalhando? Ou foi gradativo? E aí? Contem o segredo Conte do tudo, sucesso. Olha, Lucas, a gente sempre temos um plano, né, de crescimento. Inicial, né? Inicial, sempre temos um plano, mas as filiais, o mercado, quando vê o teu diferencial, o teu compromisso, ele te chama. O mercado em si te chama. Entendeu? Então, ele vai te chamando e você vai chegando na necessidade do mercado. E essa necessidade te faz abrir mais uma filial, mais outra filial e mais outra filial. O projeto, a necessidade da empresa crescer sempre tem. Mas é o teu diferencial, que é o mercado, o próprio mercado, vendo o teu compromisso, vendo o diferencial da empresa, da Confibras, ela vai chamando. E aí você se vê na obrigação de chegar naquela região e abrir uma filial. E assim vai surgindo uma após a outra. E hoje já são 16 unidades, 16. A 17ª loja abre-se próximo mês, em junho. Depois de você abrir a primeira unidade, vocês lembram assim quando foi realmente que deu top? Teve um momento que a Confibras deu um boom e a gente cresceu muito nesse período, esses últimos 5 anos, ou foi realmente graduativo, foi ali crescendo aos pouquinhos durante os longos anos que vocês têm, ou teve um momento assim que foi crucial? Assim, aqui foi o ponto de virada da Confibras. Vocês lembram? Teve algum momento assim que deu essa mudança de chave? Então, teve um período na pandemia, o nosso setor praticamente parou aqui no Brasil, né? Como a gente já tinha o nosso radar pronto lá de trás, isso nos abriu o nosso mercado lá fora. Obviamente, quando a gente começou a importar o que ninguém tinha, então, nesse período da pandemia, a gente teve saindo um pouco mais, fomos mais diferenciados no nosso segmento, entendeu? Por conta de a gente já estar um passo estruturado. À frente. Exatamente. Não financeiramente ou até em recursos humanos e tal, mas em recursos, pelo menos em querer, né? Quando a gente se capacitou lá atrás, a gente já esperava aquele momento. Não sabia que ia ser meio uma circunstância que foi a pandemia, né? Mas que foi infelizmente, mas assim, sabia que em algum momento ia aparecer. Estávamos preparados, quando a situação apareceu, o mercado favoreceu, a gente nos empurrou lá para fora e a gente crescemos ali diferente de outros anos, né? Entendi. Então, um pouco mais diferencial. A crise vocês conseguiram superar e ainda crescer. Posterior à crise. Já era difícil se manter vivo, vocês ainda fizeram algo maior. Que é crescer no momento que todo mundo está com dificuldade. A Confibras tem uma cultura implantada muito forte. Eu percebo que, como vocês falaram, as pessoas são apaixonadas pelo trabalho, dedicadas. E vocês foram formando isso. Eu sempre falo que cultura é tudo o que... Quando os donos não estão na empresa, o que é que o funcionário faz, como ele reage, como ele soluciona os problemas, como é que ele trabalha durante aquele período ali que os donos não estão. Vocês trabalham uma cultura de autogerenciamento da empresa, dos colaboradores, e eles terem sua funcionalidade, mas também sua autonomia de trabalhar, de
de se cobrar horizontalmente, né, para que cada um esteja ali trabalhando e quando vocês não estejam viajando, Naldinei viajou, Veronilson viajou, como é que fica a empresa? Vocês delegam isso, tem autogerenciamento, vocês ainda acham que o dono tem que estar à frente ali de tudo? Como é que vocês pensam nesse modelo de gestão da Confibras? Pronto. Nós temos uma equipe de gerentes e supervisores, né? Então eles assumem a região dele, o estado, ele assume com as pessoas, os vendedores, motoristas, enfim, clientes, todos o nosso gerente assume. Então assim, essa parte lá embaixo mesmo, a gente já não está mais em contato. A gente atua mais na parte técnica da coisa, entendeu? Estratégica. Tanto eu como o Naldinei, entendeu? Então a gente já não está mais lá embaixo. Então lá naquela parte lá, o nosso gerente tem um supervisor que faz um belíssimo trabalho, pessoas que a gente pode ficar, a gente fica aí, que Naldinei, 1 mês, né, 2 meses sem ir na loja, a gente se fala todo dia, mas não vai lá. Sim. Eu mesmo tem lojas que eu vou uma vez no ano, né, no máximo 2 vezes, em outro estado. Então, são sempre segue essa cultura, todo mundo segue essa cultura e a gente não tem tido, quando por um motivo ou outro a gente percebe que está desviando da cultura, está fazendo diferente, a gente já sabe, porque nós já tivemos experiências assim com o nosso time, então a gente chama a pessoa para o nosso time, né, para evitar a gente prejuízos, perca de tempo, entendeu? Quando vocês têm essa dificuldade com um colaborador, como é que vocês pensam? Eu vou tentar reaproveitar essa pessoa em outro local, corto logo pela raiz, talvez aquilo ali possa se espalhar. Quando você tem um colaborador que não está indo tão bem e que está prejudicando o setor, que não está agregando mais para a empresa, qual é a postura hoje dos líderes da Confibras? Lucas, quando nós temos algum colaborador nessa situação, nosso objetivo é sempre tentar recuperar. Tá? A gente dá o máximo, a gente somos muito humanos com a pessoa, né? Nós temos o nosso lado social, temos a nossa visão social também com as pessoas e tentamos sempre recuperar. A gente realmente só faz um desligamento desse, no caso desse, se realmente a gente vê que não, a pessoa não tem condição de se manter mais ali no time, para justamente até não estragar os demais, né? Porque se você manter uma pessoa ali que não pensa mais como você, então é melhor você não ter mais ali na tua equipe, no teu time ali, que pode atrapalhar os demais. E é o que a gente orienta sempre. Percebeu a qualquer outro empreendedor, empresário, percebeu que o time não está, que tem alguém no time que não está mais jogando ali. Tem até eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa ele é bem coerente, ele quer se desligar, ele apresenta logo e sai. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa quer se desligar, ele já se desligou há algum tempo atrás, entendeu? Então ele só está cumprindo a formalidade. E quando por esse ou por aquele motivo a pessoa já não está mais sendo o que poderia, o que a empresa esperava, diante de uma conversa, diante de um bate-papo, até algo bem descontraído, a pessoa tenta recuperar aquele profissional. Ele não sendo possível, por diversos motivos, é melhor afastar logo, porque aquela pessoa já não está mais dentro do teu time, né? A pessoa está ali só de corpo, mas a mente já está fora. Então não faz sentido. Para estar dentro do teu time, tem que ter um vestido ali, corpo, alma e espírito. Você tem que estar igual a Naldinei, vestido lá. Ele está com o padrão da Confibras hoje de verde, mostrando que tem cultura ali Naldinei aí já veio o vestido. 24 horas. 24 horas, isso é legal. Isso é legal. Uniformizado. Meus amigos, muito bacana
esse conhecimento de vocês. Agora, me fala uma coisa, qual é a visão de vocês sobre sucesso? Muita gente acha que sucesso é ter dinheiro, outras pessoas acham que sucesso é reconhecimento, sucesso é ter paz. Qual é a visão hoje de Naldinei e Varonilson, cada um com sua peculiaridade, seu pensamento? Como é que você pensa, Naldinei, sobre o sucesso? O que é que você... Qual é a sua visão? Lucas, olha só, eu olhando um pouco para trás, né, de onde eu vim, voltando um pouquinho à minha história, eu vivo o sucesso. Todos os dias eu vivo o sucesso. Só eu estar ali junto com a minha família, trabalhando, junto com a equipe, junto com a empresa que a gente vê crescendo todos os dias, para mim, eu já vivo o sucesso hoje, entendeu? Posso melhorar esse sucesso? Posso. O que é que eu preciso fazer? Trabalhar mais. Eu não tenho outra receita, é trabalhar mais, irmão. Mas, assim, eu sou muito grato a Deus, tá? Deus, pela oportunidade que eu tive, né? E pela coragem que Ele me deu para poder romper todas as barreiras, acreditar em mim, né? Nunca desistir e assim, me dá essa condição que hoje eu vivo. Então, sucesso para mim é o que eu vivo hoje, cara. Vivendo com fibras, vivendo a minha família, vivendo Deus, então dando oportunidades, então isso para mim é o sucesso. Contribuindo, né? Graças a Deus, todos os dias eu acordo, levanto com vontade de quero mais, pensando em algo a mais e pensando que eu tô imotivado. Eu sempre acordo assim. E o interessante é que assim você percebe sempre que você pode mais, né? Então é uma sensação que você acorda sempre pensando em fazer algo novo, algo melhor. Então, assim, você está sempre ampliando teus horizontes, no sentido não só para ampliar a tua vida pessoal, mas o grupo em si, né? Outras pessoas que serão alcançadas, de certa forma, vai também somar com você ali, vai desfrutar daquilo ali. Então, sucesso, na concepção nossa, é exatamente isso aí, é você poder contribuir com alguém, é você, como nós contribuímos, né? É você viver uma realização de uma pessoa que saiu do interior e quebrou todo aquele paradigma, toda aquela barreira que tinha, rompeu tudo isso, conseguiu montar um negócio saudável e respirar. Isso já é bom demais. Vocês enxergavam esse patamar que vocês chegaram quando iniciou? Vocês acharam, não, vamos abrir aqui a empresa, a gente vai manter, ganhar uma grana aqui para estar custeando nossas vidas? Ou vocês já pensaram assim, não, a gente vai criar uma empresa, ser referência? Vocês entraram no jogo, no game, realmente pensando em ser referência? Ou vocês entraram para poder empreender, mas não tinha essa noção do patamar que vocês poderiam chegar? Como é que foi esse pensamento assim de vocês a longo prazo, né? Lucas, eu sei onde eu quero chegar. Sempre, quando começamos, eu acredito em mim. Eu acredito na equipe, eu acredito na Confibra. Então, a gente não chegou para ter algo, né, para poder se estabilizar e parar ali, não. Eu sei onde a gente pode chegar. Eu acredito que a gente não chegou ainda nem a 30% do nosso potencial. O que a Confibras é hoje no Brasil, eu acredito que nós não chegamos nem a 30% ainda. Então, nós já somos os maiores distribuidores de fibra de vidro. A Confibras é no Norte e Nordeste, mas o meu objetivo é em todo o Brasil. Tá? A gente está no Norte e Nordeste, já estamos querendo ir para o Sul, Sudeste. Então, assim, eu sabia, quando eu iniciei, eu sabia onde a gente iria, tá? Não sabia que eu tinha que trabalhar tanto, né? Mas, graças a Deus, a gente
Eu sabia onde a gente queria chegar. O trabalho está Tá? O recompensando, objetivo, o trabalho está compensando. O nosso objetivo era de ser o maior. O meu objetivo é de ser a Confibras, de ser a maior distribuidora. Tá? Então, eu sempre tive essa visão. Tá? Isso é bom demais, porque tem pessoas que não pensam a longo prazo. Você pensou também assim? Sim. Iniciou e falou assim, a gente vai fazer um trabalho. Quando a gente chegou, forçado por uma circunstância, né? Então, assim, a gente logo viu que se a gente não tinha aquela vaidade, não tínhamos egoísmo, divisão, não tínhamos e nem temos até hoje. Então a gente pensou só no negócio e na melhoria contínua. Então quando você começa a melhorar, obviamente recebendo feedback do próprio cliente e do fornecedor e às vezes até do funcionário. Então assim, você vai corrigindo, fazendo as arestas e não tem outro local a não ser o toco mesmo. E o resultado vem, né? resultado Todo o vem, trabalho, o resultado devolve. É natural. Isso aí vem Agora, naturalmente. A curiosidade de muita gente é saber assim, quais são os hábitos. Tem um escritor, não sei se vocês conhecem, que se chama Napoleão Hill. Sim. Ele fala sobre comportamentos de sucesso. E aí tem vários livros, é muito estudado hoje no mundo todo. E aí tem alguns hábitos realmente que você vai olhar assim e fala assim, pô, esse é um hábito que eu tenho e que me fez dar certo. Eu acho que todo empreendedor tem hábitos parecidos. Um deles é isso aí, trabalhar, acordar cedo, não tem conversa fiada não, é trabalhar para ter resultado. Porém, qual é a rotina para a gente matar a curiosidade assim, da nossa audiência? Eu assim, velho, esses caras têm sucesso, o que é que esses caras fazem? Acorda cedo, dorme tarde? Ou não, esses caras têm uma vida boa, só anda na praia? Você tá meio bronzeado, tô achando que você tava na praia. Tá curtindo só praia, tomando um choppzinho ali. Como é a vida de vocês assim, agora já fora da questão só da empresa, mas do dia a dia? Como é que vocês, para ter esse alto rendimento empresarial, faz esporte, eu acordo cedo, não faço, vivo minha vida ali tranquila com minha família? Como é o dia a dia de um empreendedor de sucesso? O que é que ele faz? Aí para matar a curiosidade de quem está começando principalmente, tá ali, eu vou fazer isso aí também. Aí a gente já tem um diferencial bem grande. Por exemplo, a minha rotina fora da empresa, normalmente eu gosto de curtir minha família, curtir minha casa, né? Eu gosto de um momento de paz, né? Veronilson, vai bater nos outros. Radical, né? Acorda, qual é o horário que Naldinei acorda? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. 5 horas da qual é manhã. a hora que Vera acorda? É 5 horas também. Pois é, então a faixa tem algo que se combina, já dos horários, algumas coisas em comum, mas posterior a isso, a rotina, já vai para o escritório, começa ali a planejar em casa, começa a arquitetar a semana, como é que você funciona seu dia a dia realmente, viagem, 5 horas vou para o escritório, depois eu tenho viagem, tenho reuniões, como é o dia a dia de vocês assim, dessa vida frenética de ter várias lojas, várias cidades, dois regiões imensas, que o Nordeste é uma região mega grande e vocês estão no Norte e Nordeste, que deve dar muito trabalho. Como é que esse dia a dia faz esporte? Caminha, Levantamento de copo. Essa parte de esporte aí é mais o Vera, né? E a mente, como é que cuida da mente para não pirar com tanta coisa? Olha só... A saúde mental, que hoje é uma das coisas que eu mais falo. Mais crítica da humanidade hoje é a saúde mental. Vocês estão vendo aí esse negócio de bebê reborn, esses negócios estão virando um negócio... Isso é só um sintoma. Isso, exatamente. Porque se você for olhar, a crise de ansiedade, o pânico, a depressão está dominando a mente hoje. E a gente sabe que quem está em uma posição de líder não é fácil, porque você tem a sua dificuldade de casa, a sua dificuldade às vezes que tem no trabalho, os colaboradores que têm seus problemas que a gente precisa resolver. Então, cuidar da mente é muito importante. Como é que vocês dois cuidam assim da mente de vocês, para a gente entender como é que forma um empresário de sucesso? Você já falou que acorda cedo e trabalha muito. E a mente, como é que funciona?
Dá uma respirada, Bom, é religião, é espiritualidade, é a família que cuida. Como é que vocês cuidam hoje da... Eu acordo cedo, no geral, como a gente já falamos aqui. Costumo treino aí 2, 3 vezes na semana. Eu faço boxe, né? Eu gosto do esporte. Desconta tudo ali então, né? Dou umas pancadas ali no saco. Tá estressado, desconta no saco. Tenho um hábito também, faço alguma leitura e tal, né? Eu leio ali. E curto em casa com minha mulher, minha esposa, meus filhos. Né? Caseiro. Bem caseiro, bem caseiro mesmo. Aldinei também? Normalmente eu não faço tanto esporte assim como o Veronilson, né? Não tenho esse lado perverso, não. Mas assim, eu faço algumas atividades físicas, caminhada, de vez em quando, bicicleta, isso, entendeu? Faço isso, tenho minha vida espiritual. Vai na igreja. Volta e meia vamos na igreja. Tenho minha família, que eu amo demais, que eu curto demais, amo ficar com minha família, compartilhar, passear um pouco, às vezes em alguns restaurantes e tal. Entendeu? Mas nada tão tradicional. Com relação a rotina, normalmente eu planejo a minha semana de viagem, né? Então, essa semana que eu estou trabalhando, estou executando e já estou planejando a próxima semana. Então, eu tento manter um planejamento. Entendi. Então, o segredo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não tem conversa fiada. Exato. O segredo do sucesso é isso para quem está nos ouvindo aí e assistindo e fala assim, pô, eu achei que vida de empreendedor, de empresário era só ficar ali mandando, coordenando, fazendo delegação de trabalho, mas não é só isso. É realmente estar ali dedicado ao trabalho e viver. Eu acredito que o sucesso faz parte, né? O trabalho faz parte do sucesso de qualquer pessoa, porque acredito que ninguém consiga viver sem ter uma atividade de trabalho realmente. O lazer sem um trabalho deve ser um tédio. O trabalho dignifica o homem. Dignifica. Então você viver o tempo todo em férias deve ser um tédio. Você viver o tempo todo, logicamente, só trabalhando também, tem que ter seu momento. Você tem um momento de respirar, de sua família. Né? Mas, pelo que eu entendi de vocês aí, realmente é dedicação, foco e planejamento que o negócio dá certo. Disciplina é muito importante. Disciplina. Você considera um cara disciplinado? Segue aí. Nós somos bem disciplinados. Nós somos disciplinados. Respeito com o que é da empresa. Né? Então, isso... são pequenos princípios que, às vezes, não seria nem necessário falar, porque é o óbvio. Deveria ser óbvio, mas às vezes não é, né? Infelizmente, é o que tem que ser. Se não tiver disciplina ali, foco, determinação e respeito pelo que é da empresa, a separação totalmente da pessoa física da pessoa jurídica. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, falando justamente isso. A mistura que às vezes os empreendedores ou empresários, principalmente os iniciantes, eles costumam misturar as coisas, né? Por algum motivo ele precisou de um dinheiro a mais, ele vai lá no caixa da empresa, ele pega, ele paga as contas pessoal dele com o cartão corporativo da empresa, ou seja, ele cria vícios que ao longo do negócio dele vai corroendo por dentro e ele não vai vendo, entendeu? Quando ele vê lá na frente, ele só sente. Isso é problemas que nascem dentro. E a pessoa vai se acostumando com aquilo e aquilo vai corroendo, vai servindo de mau exemplo para outros e tal. Daí a pouco lá na frente ele está vendo que o negócio não deu certo ou está tendo problema, mas ele não sabe onde foi. E nem como resolver. E nem como mais resolver, porque às vezes já não dá mais para resolver, de tantos vícios que tem, né? Pois é. Meus amigos, a conversa está maravilhosa. Eu ficaria aqui mais 1 hora, mas já me alertaram ali que a gente já bateu nosso recorde de tempo. Já passamos de 1 hora de podcast. Opa, já passa rápido, tá vendo? Um papozinho gostoso. Mas antes de finalizar, eu vou chamar nosso chat GPT humano. Cadê ele? É a inteligência artificial humana que a gente ainda tem aqui na agência, que vai entregar, já não mostra ainda, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Quem está assistindo, vê a caricatura. Já vi. Olha que legal.
maravilha. O Império da Resina, os reis. Você tá mais bochechinho de uma, viu? Tá mais bochechinho. Mas não é que está parecido. Tá parecido. Parabéns, Muito bom. Maravilha. Parabéns. Legal, ficou muito bonito. Presente pra vocês. Depois vocês Tá vendo, Adilho? guardarem. Dura lá. Guardarem os reis da Fibras e Resinas do Brasil. Aí é nosso Adelmo Cândido, nosso artista aí que parabéns, fizer essa. parabéns. Enquanto a gente conversava, ele já estava ali maquinando. Produzindo, né? Opa, Foi obrigado. uma aula Obrigado. hoje para muita gente. Acredito que tem muita gente aí que está começando, Aldinei e Verônica, e que não sabe ainda como começar, tem muitas dúvidas, não sente confiança, né? Eu acho que ó, o intuito do programa exatamente é esse, é ajudar os empresários e empreendedores brasileiros que têm, às vezes, suas crises de desconfiança, de sabotar, e que às vezes não está indo tão bem, mas houve uma palavra de otimismo, que vocês hoje aqui passaram muito isso. Mas se fosse resumir o podcast aqui, trabalho, otimismo, foco, tem palavras que daria esse mapa do sucesso, Sim, se sim, existe, né? Que eu acho que não tem um caminho linear. Não Eu acredito tem. que o sucesso são várias curvas que você vai passando, como a gente passa nessas estradas, muitas curvas para depois chegar ao nosso objetivo agora com foco. Acredito que o foco é fundamental. E eu e vocês deram a persistência, a a né? leniência. Charlie Chaplin tem uma frase que para mim eu carrego no peito, que é: a persistência é o caminho do êxito. Isso. Então, quando pensar em desistir, vocês que estão assistindo aí, é lembrar que a persistência vai levar a algo melhor, a persistência vai trazer os resultados que a gente espera, e sempre com otimismo. Sim. O empreendedor brasileiro precisa mais disso, otimismo. A gente sabe que dificuldades vai ter, crises vão surgir, mas quem tem cabeça focada ali no trabalho, não se preocupa, segue em frente, não olha para o retrovisor, porque vai sempre estar acelerando. Isso foi um aprendizado até para mim, com vocês aí, que passaram essa mensagem muito boa. Quero agradecer a vocês pela presença, pedir para que vocês deixem lá para nossa audiência uma mensagem final. O que é que vocês diriam para quem está iniciando hoje, né? Para aquela câmera ali, quem está iniciando hoje, o que é que Veronilson disse para essa pessoa e Naldinei disse para essa pessoa, com uma mensagem final aí para a gente agradecer vocês. Pronto. Disciplina, foco, determinação e trabalho. Tem uma frase que o meu filho ele sempre usa, né, no perfil dele, do WhatsApp, que se hoje não deu certo, amanhã acorde mais cedo. Aí, boa. Para finalizar, com a salva de palmas para esses dois mestres aí. Irmão, parabéns.